Boa tarde, quinto ano. Vamos estudar? Hoje nós vamos saber a diferença entre migração, emigração e imigração. Depois dessa aula, você nunca mais irá se confundir sobre a diferença desses três temas. Então vamos lá. De princípio, que vocês precisam saber que esses três temas têm a ver com deslocamento de um lugar para outro, que seja de pessoas ou de animais. E a diferença entre eles é que imigração com I tem a ver com movimentos de entrada e emigração com E tem a ver com movimentos de saída. Mesmo sendo algo simples, esses três temas geram muita confusão nas nossas mentes, deixando muitas dúvidas para podermos entender esses conceitos. Antes de entrarmos mais a fundo sobre esses três temas, creio que é importante a gente pensar e imaginar qual o motivo que leva uma pessoa para migrar. Muitos são os motivos que fazem uma pessoa migrar, dentre elas motivos de saúde, faz com que a pessoa migre de um lugar para outro. Também por religiosidade, por motivos políticos, principalmente os relacionados à guerra, e também por uma melhor qualidade de vida. Então agora vamos para uma diquinha básica, uma diquinha chave que fará com que você nunca mais esqueça a diferença desses três conceitos, certo? Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve e dá um like. Então vamos para o exemplo. Pense em dois países, como por exemplo aqui nós temos os Estados Unidos e o Brasil. Agora vamos pensar em dois cenários diferentes. No primeiro, o migrante se deslocou do seu país para morar em um outro país, ou seja, ele saiu do Brasil para morar nos Estados Unidos. Então essa pessoa no seu país de origem ela é uma emigrante. Por quê? Porque ela deixou de morar no seu país para ir para os Estados Unidos. E nos Estados Unidos ela é uma imigrante. Agora, se fizermos o contrário, se uma pessoa que mora nos Estados Unidos sair do país para o Brasil, dentro do seu país, ela é uma emigrante. Já no Brasil, novo país, ela é uma migrante, porque ela migrou do seu país para outro. Se analisarmos, é só uma visão de perspectiva, que passa do país que ela saiu para o país que ela entrou, entendeu? Agora que você já sabe o que é migração, emigração e imigração, vamos entender como esse conceito funciona no nosso país e como afeta a nossa população. Já estudamos em aulas anteriores que a população do território brasileiro ela é dividida de forma desigual, pois existem áreas com grande quantidade de habitantes e outras com pequenas quantidades. Como podemos analisar na área Sudeste, Sul e Nordeste, onde há a maior densidade demográfica da população brasileira. Notem que essas áreas mais ocupadas do Brasil estão próximas ao litoral. Por quê? Justamente porque foi no litoral que os portugueses desembarcaram, fazendo com que essas terras fossem as primeiras a ser povoadas. Foi também no litoral que teve início as primeiras criações de gado. Atividade esta que logo promoveu a ocupação de terra no interior do país, seguindo principalmente o curso dos rios. E esses avanços para o interior era difícil, pois a mata era fechada e os terrenos nem sempre eram planos. No entanto, apesar das dificuldades, o interior do território brasileiro foi pouco a pouco sendo povoado. Exemplos como a descoberta dos vestígios de ouro foi contribuindo para o seu crescimento. Na imagem a seguir, nós temos um mapa do Brasil no ano de 2010. Note que ele está em várias cores, né? Quanto mais escuro a área, significa que a quantidade de habitantes deste lugar é menor por metro quadrado. E quanto mais clara, há uma menor concentração de habitantes. Estudamos em aulas anteriores que a distribuição de população por território é dinâmica. Por quê? Porque as pessoas estão se movimentando sempre de um lugar para outro e de maneira diversificada no espaço geográfico. Na imagem a seguir, podemos analisar um mapa que contém a população dos estados brasileiros, a cada grupo de 100 que não nasceram no estado em que moram hoje. Podemos ver essa área roxa, que são migrantes, né? Ou seja, eles migraram do seu estado para outro que habitam agora. E esse tipo de migração é chamada de migração interna, onde há essa migração dentro do mesmo território nacional, ou seja, dentro do mesmo país. E a população pode migrar numa mesma região, como se nós pegarmos os estados do Nordeste do país. Como, por exemplo, a pessoa morava no estado do Maranhão e decidiu migrar para o Pernambuco ou para a Bahia, por exemplo. Isso é chamado de migração
intrarregional, ou seja, na mesma região, continuou no Nordeste. Há também as chamadas migrações interregionais, que ocorrem quando há um fluxo de pessoas de uma região a outra do país, como por exemplo uma família que mora no Paraná e migre para o estado do Goiás. Aí aconteceu uma migração interregional, porque além de mudar de estado, ela também mudou de região. Um exemplo que é bem a nossa realidade é que muitas pessoas deixaram a nossa região Nordeste e se mudaram para o Sudeste, para os grandes polos comerciais do Sudeste, em busca de melhores qualidades de vida e trabalho. Isso acontece quando as migrações são dentro do mesmo país. Mas se nós relembrarmos o exemplo que eu dei no início do vídeo, quando você migra de um país para o outro, nesse novo país que você chegou, você é uma imigrante, porque você migrou para lá. E no país que você saiu, você é uma emigrante. Agora, depois da explicação, pegue o seu livro de geografia e responda as questões 1 e 2 da página 22, a questão número 3 da página 24 e as questões número 5, 6, 7 e 8 da página 27. Boa leitura e bons estudos. Até a próxima aula.